Olá, sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso Trilha 66 para compartilharmos a Palavra de Deus. Hoje gostaria de comentar um pouco acerca do diálogo entre as pessoas, acerca da comunicação entre nós, que é tão difícil e é algo tão difícil de ser construído. Ao pensar em comunicação, eu me lembro sempre das confusões, das brigas, das discussões, dos desentendimentos, da dificuldade de compreensão que temos quando nos encontramos com o outro. Estendendo um pouco mais essa compreensão, me vem à mente a dificuldade que os seres humanos têm de entrar em acordo, o que, consequentemente, me faz relembrar das guerras. Muitas pessoas ligam a televisão ou escutam alguma notícia ou veem algum post, alguma publicação, o que quer que seja, e ficam admiradas das dificuldades encontradas entre os homens, da dificuldade de comunicação, por que não sentam, por que não entram em acordo. Ora, pela mesma razão que nós temos tantas dificuldades com os nossos vizinhos, quer sejam nossos vizinhos literais, esses que estão à nossa volta, né, ao nosso redor, esse que varre o lixo e deixa o lixo na nossa porta, esses cujos cachorros nunca param de latir, e outros detalhes mais que parecem insignificantes, mas que no dia a dia são como goteiras, né? Como gotejar contínuo, que vai gota a gota, fazendo transbordar o nosso copo. Então, essa é a nossa dificuldade no dia, né? A de nos encontrarmos com o outro e de conseguirmos construir com ele um espaço saudável de diálogo. E o que é o diálogo, né? É sempre muito bom que a gente se relembre disso, do que é o diálogo. O diálogo é ouvir e falar. É uma via de mão dupla. É ouvir e também ter espaço para falar. É falar e também se dispor a ouvir o que o outro tem a dizer. Quer seja complementando o que se disse, quer seja contradizendo a nossa ideia inicial. E o contrário também, né? É que o outro consiga se dispor, se abrir a esse diálogo, aceitando o nosso posicionamento distinto do seu. Eis a dificuldade. Eis onde está a grande dificuldade do ser humano, que é a aceitação da diferença, é aceitar o outro como ele é, né? É muito bonito no discurso, é muito interessante se dizer que os opostos se atraem, mas a verdade é muito difícil conviver com alguém que pense muito diferente de nós, que tem um posicionamento na vida muito distinto daquele que escolhemos e que, portanto, anteriormente nos pareceu adequado e, por que não dizer, o melhor lugar para se estar. De repente, nos encontramos com uma pessoa de quem gostamos, a quem consideramos bastante, e essa pessoa começa a nos dizer coisas com as quais nós não nos identificamos absolutamente, com as quais ou das quais nós queremos distância, né? E como nos distanciar das pessoas que amamos, como deixar de lado as pessoas de quem nós gostamos. Está aí então um ponto bastante complicado, uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Porque o diálogo ele precisa ser construído por ambas as partes, né? Não adianta apenas um querer, já dizia o ditado, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, se nós gostamos de uma pessoa, é necessário e indispensável construir com ela um campo amplo, aberto de diálogo, né? Onde nós possamos ouvir e ser ouvidos, onde nós possamos acolher e sermos também acolhidos, né? Porque ninguém consegue ficar muito tempo numa situação em que ele apenas experimenta um dos lados possíveis do relacionamento. Assim sendo, o diálogo ele precisa ser construído a duras penas, porque é muito difícil. É preciso encontrar alguém que tenha essa disposição de suportar cada um como ele é, né? Que se saiba aceitar como se é, ou seja, que tenha uma autoestima saudável, que, portanto, reconheça os seus defeitos e as suas virtudes, e que, portanto, entende que isso também vai fazer parte do histórico do outro. Aquele que se aproxima de mim, ele traz os seus defeitos, né? Não vamos dizer defeitos de fabricação, mas os seus defeitos iniciais, as suas limitações, as suas
as suas falhas, né? Muitas vezes falhas de caráter, é difícil admitir isso, mas muitas vezes as pessoas de quem nós gostamos, elas também têm falhas de caráter, né? E tentar negar isso é se posicionar no lugar que não tem nada de saudável. Então é preciso a gente se lembrar sempre que o diálogo ele é construído, aliás, como tudo na vida, né? Tudo precisa ser construído, tudo precisa ser cuidado, né? Com esmero, né? Prestando atenção nos detalhes, parando para rever posicionamentos equivocados, parando para entender onde é que houve um conflito e por que é que esse conflito existiu, né? O que foi que o outro disse, por que não chegar perto dele e dizer o que foi que aconteceu, né? Houve um mal-entendido, você entendeu mal o que eu havia dito antes, tentar construir esse campo de convivência, né? Isso se faz primordialmente pelo diálogo, afinal de contas nós somos seres da fala, né? Como já nos ensina a psicanálise. Nós somos seres que falam, seres do discurso. Assim sendo, nós precisamos desse lugar, né? O lugar da fala onde nós possamos dizer, ser compreendido e também possamos entender o que o outro vem nos dizer, poder suportar essa escuta, né? E então construir ali um lugar pacífico. Então, para a gente concluir aqui hoje, eu gostaria de lembrar isso, que muitas vezes essa indignação que nos vem pela guerra, pela violência, muitas vezes ela nasce de algo muito simples, que é a incompreensão, ou que é da indisposição de ouvir e aceitar o outro como ele é. Ora, se se chegou na conclusão de que é impossível a convivência com o outro, ou com esse outro especificamente, que se mantenha então uma distância de segurança, né? O que não é possível é permanecer desrespeitando, não acolhendo, rejeitando o outro como ele é, ou pior, querendo mudá-lo, né? Isso de fato é impossível. E pobres daqueles que ainda não entenderam isso, que é impossível mudar o outro. O máximo que eu posso fazer, ou tentar fazer, é pelo menos iniciar o processo de mudar a mim mesmo. E quem enveredou por este caminho sabe quão difícil ele é, quão doloroso ele é. Então fica aqui hoje esse alerta de que o diálogo, de que a compreensão e a aceitação também precisam ser construídos. É preciso saber suportar o outro como ele é e com aquilo que ele vem me dizer. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante para refletirmos. Um abraço e não deixe de clicar aí, não deixe de sinalizar que você gostou desse vídeo, se é que gostou. Um abraço, até a próxima.